muita reverência fazer a leitura pública das Sagradas Letras. A minha leitura será na versão NVI. Tito, capítulo 3, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel a essa palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus e se empenham na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, conversas tolas, genealogias, discussões e contenda a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca discussões, advirta-o uma e primeira e a segunda vez. Depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu enviar Artemas ou Tinico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Cenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quando aos nossos que aprenderam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Tito capítulo 3, eu quero compartilhar um estudo, uma mensagem ao seu coração com o título: Vida transformada, relacionamentos transformados. Vida transformada, relacionamentos transformados. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de orar junto com você. Se você puder, curva sua cabeça, vamos juntos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais conveniente à nossa leitura, não, Senhor. E sim aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor quis ao inspirar o apóstolo Paulo nesses sagrados escritos. Eu oro pelos meus irmãos que estão em casa agora, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar. E esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Vida transformada, relacionamentos transformados. Vida transformada, relacionamentos transformados. Meus irmãos, como está a sua vida? Meus irmãos, como estão os seus relacionamentos? Você pode exclamar nessa oportunidade que você tem uma vida transformada?
Você pode exclamar que existem relacionamentos transformados. Ou talvez você fala, minha vida é transformada, pastor, mas os relacionamentos ainda não. Nós vamos refletir sobre essa realidade. E aqui nós vamos nos adentrar no texto sagrado e Tito vai nos dar essas respostas. Mas antes de voltar ao texto, ainda de forma introdutória, eu tenho que te alertar sobre algo. Os relacionamentos transformados só virão mediante uma vida transformada. Talvez você pense que tem uma vida transformada, mas você não tem. E qual que é o termômetro disso, pastor? O termômetro é os seus relacionamentos. Quem tem uma vida transformada terá relacionamentos transformados. Quem não tem relacionamentos transformados é porque talvez não tenha uma vida transformada. Você acha que tem essa vida transformada, mas se o seu relacionamento não foi transformado, você ainda precisa de uma transformação na sua vida. O que seria essa vida transformada? Nada mais, nada menos do que nascer de novo, do que se converter verdadeiramente, do que nascer da água e do Espírito, de ser regenerado, uma nova criatura. Sem Cristo, sem o novo nascimento, sem essa regeneração, o homem está longe de Deus. Mas mediante a obra que somente Cristo pode fazer em nós, nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino de Cristo, o reino do Filho do seu amor. Paulo aqui, ele está escrevendo as últimas instruções para o jovem pastor chamado Tito. Tito estava na ilha de Creta, você que tem acompanhado as exposições sabe muito bem disso. E Paulo aqui deixa claro, nas suas últimas palavras, nessa esplêndida carta, que os irmãos dessa igreja, que Tito, o pastor dessa igreja, se eles realmente tivessem a sua vida transformada por Cristo, foi algo que ele refletiu muito no capítulo 2, eles deveriam ter relacionamentos transformados. E quais áreas desse relacionamento? Relacionamento com as autoridades, então com os governantes dessa terra, relacionamentos interpessoais, e mediante os relacionamentos interpessoais, também de maneira específica as nossas conversas. As nossas conversas têm que mudar mediante uma vida transformada. Nós não podemos ter conversa de ímpios, conversa de pessoas que não conhecem o Senhor. As nossas conversas têm que ser diferentes. E aí Paulo também vai abordar, e nós vamos ver aqui, sobre como a nossa salvação aconteceu. O que nós éramos antes, o que o Senhor fez na nossa vida e o que nós somos agora. Aqui esse é um dos textos mais belos que fala também da obra maravilhosa da salvação que está em Cristo Jesus. Então que esse sermão, que esse estudo de hoje, ele possa nos levar a ter uma vida transformada, mas também a ter relacionamentos transformados. Leia comigo mais uma vez o verso 1, que diz assim: Lembre-se a todos os que sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. O primeiro relacionamento transformado que vai manifestar de uma vida transformada é o relacionamento com as autoridades. Os cretenses, os habitantes da ilha de Creta, onde estava essa igreja, eles eram conhecidos por ser turbulentos, por ser turrões, brigões, problemáticos. Eles eram impacientes. E mediante todas essas características deles, as autoridades não ficavam para trás. O reflexo da vida deles desembocava nas autoridades. Então, se eles eram brigões, se eles eram impacientes, isso também com as autoridades. E essa verdade aqui não é uma verdade somente de Tito, é uma verdade de todas as sagradas letras. A palavra do Senhor nos convida a respeitar as autoridades, a pagar os nossos impostos em dias. E dois exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiro,
o supremo exemplo que o nosso Senhor Jesus, em uma oportunidade, ele foi indagado sobre pagar imposto ou não, sobre dar para César ou para Deus, e ele fala, dá para César o que é de César, para Deus o que é de Deus. E em uma oportunidade, ele paga um imposto. O Senhor, ele não cogitou, não, será que César vai usar um imposto de maneira correta? Ou será que esse imposto, o valor é certo? Não, o Senhor não falou sobre isso. César provavelmente não iria usar de maneira correta. César, ele era um tirano, que era alguém que se intitulava ser um Deus. Ele colocava a sua imagem nas moedas, e isso é uma espécie de idolatria. Mas mesmo com essas complicações, o Senhor Jesus não hesitou e pagou o imposto. Se o Senhor Jesus, que poderia não pagar porque Ele é dono de tudo, Ele pagou, quem é você para sonegar imposto? Quem é você para dar mau testemunho, para tentar dar o jeitinho brasileiro, que na verdade é o jeitinho do inferno e de Satanás? O Senhor Jesus pagou imposto, e você não quer pagar. Não é sobre ser abusivo ou não, não é sobre os governantes estar roubando ou não estar aplicando da maneira correta. É sobre ser certo. Nós fazemos o que é certo. E depois do exemplo supremo do nosso Senhor Jesus, tem um exemplo do apóstolo Paulo, que convida os romanos a obedecer às autoridades. Assim como ele escreve para Tito, ele escreve aos romanos. Mas você sabe o que é mais engraçado, entre aspas? É que Paulo pede para obedecer um governante que anos depois iria o matar. Paulo, ele viveu mediante o tempo do reinado do império de Nero. E foi Nero que assassinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não sabia, enfim, mas o certo é o certo. A palavra de Deus é essa. Paulo, ele escreve para honrar uma autoridade que o matou. Meu irmão, você não tem desculpa nenhuma para não honrar os governantes. Você não tem desculpa nenhuma para não pagar os seus impostos em dias. Se você teve uma vida transformada, você tem que ter um relacionamento transformado com as autoridades. Eu e você temos que refletir um pouco mais sobre isso. Você e eu, a partir da nossa vida transformada, nós temos que olhar para as autoridades de forma diferente. E aí, eu te pergunto, como está o seu relacionamento com as autoridades? Você tem se sujeitado às autoridades? Você tem apoiado as autoridades? Você tem orado porque é um dever seu pelas autoridades? Ou você está de pirraça porque o seu candidato perdeu? Ah não, não foi o meu candidato que subiu no cargo, na presidência, no governo, na prefeitura, então eu não vou orar. Você não está sendo bíblico, você não está sendo cristão. Então agora as ideologias partidárias estão na frente dos princípios bíblicos. Por causa que o seu candidato perdeu, você não vai orar para o governante que hoje se encontra lá? A palavra do Senhor te convida a se sujeitar. A palavra do Senhor te convida a orar. A palavra do Senhor te convida a apoiar, porque nós estamos no mesmo time, meu irmão. Nós estamos no mesmo barco. Você puxar para trás não vai resolver e não vai melhorar nada. Isso é algo lógico, depois de ser bíblico, é algo lógico. Mas infelizmente, como somos idólatras, e nós manifestamos a idolatria em vários lugares, mas um dos principais é na política. Se o nosso candidato não ganhar, nós não apoiamos o opositor que ganhou. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. A palavra do Senhor não é ore se o de direita ganhar, ore se o de esquerda ganhar, não. Ore para as autoridades constituídas. Acabou. Você não tem desculpa. A sua desculpa é a sua carnalidade. E se você não tem uma vida transformada, você não vai conseguir viver isso. Mas se você realmente tem, se você é lavado e remido pelo sangue do Senhor,
regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você vai sim honrar as autoridades, vai se submeter a elas. Reflita sobre isso. Quem tem a vida transformada vai ter relacionamentos transformados, e um deles é com as autoridades. Verso 2 diz assim, acompanhe comigo: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Aqui nós vemos a continuação da relação com as autoridades, mas não fica somente nas autoridades, porque o apóstolo Paulo usa aqui o termo todos os homens, então é além das autoridades, mas é também as autoridades, porque elas estão englobadas nisso. Então aqui nós conseguimos ver os relacionamentos interpessoais. E algo que Paulo fala aqui do começo é que nós não podemos ser caluniadores. Meus irmãos, o crente não pode ser fofoqueiro. O crente não pode ter a sua língua maior do que a sua gravata. Nós somos diferentes. No mundo é normal ser caluniador. No reino dos céus não é bem-vindo. No reino dos céus nós falamos e fazemos coisas boas e não maldizemos as pessoas. Isso é normal para as pessoas sem Cristo. Mas se você e eu temos Cristo, algo tem que acontecer. Nós devemos ser completamente diferentes. E aí ele fala, não sejam caluniadores, sejam pacíficos e amáveis. Antes de Cristo, e aí o apóstolo Paulo daqui a pouco vai falar sobre essa vida antes de Cristo, nós éramos briguentos, nós éramos rancorosos, nós éramos problemáticos. Mas agora em Cristo nós somos pacíficos e amáveis. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus fala que os pacificadores serão reconhecidos como filho de Deus. Você é reconhecido como filho de Deus quando você pacifica as coisas, e não como você arruma um problema, quando você é um problemático. E não coloca a culpa em Pedro não, tá? Não coloca a culpa em Pedro não, porque Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi completamente transformado. Ele é outra pessoa. Leia o livro de Atos, leia as duas epístolas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. Não pega o Pedro antes da transformação para te dar brecha, para você continuar sendo esse brigão. Não, o convite da fé cristã, aqui em Tito, mas em vários lugares da Bíblia, é para a gente ser pacíficos e amáveis. Meu irmão, você é pacífico? Você é amável? Porque se você não é, alguma coisa está errada. Porque uma vida transformada vai desembocar em relacionamentos transformados. Se realmente fomos alcançados pelo Senhor, nós temos que mudar as nossas atitudes. Mas nós não estamos preocupados com isso. O que você está preocupado? Com se arrepiar no culto, com cair no chão no culto, com chorar no culto público. Meus irmãos, a verdadeira evidência da nossa espiritualidade não é os movimentos que vivemos no culto público, e sim uma vida transformada quando o culto acaba. Não é o domingo, e sim a segunda-feira no seu trabalho. É quando você vai, quando você volta, no seu lazer, na sua casa, na sua família. Se você não é amável, se você não é pacífico, falta transformação na sua vida. Porque quem teve a sua vida transformada terá relacionamentos transformados. Mostrem verdadeira mansidão. Verdadeira mansidão. Você é manso, meu irmão. Quem teve a vida transformada tem que ter. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, se você é um discípulo de Jesus, se você se intitula cristão e significa cristão, pequenos cristos, você tem que ser manso. Você tem que ser humilde. E essa realidade se aplica aos governantes. Será que você é caluniador de governantes? Será que você gosta de falar mal de governantes? Gosta? Você está em pecado, meu irmão. Porque a Bíblia está falando para não caluniar ninguém. Os governantes entram aqui. As pessoas que você não gosta, entram aqui. As pessoas que falaram mal de você, entram aqui. Porque nós não temos que pagar mal com o mal. Nós temos que pagar mal com o bem.
Você e eu, nós não podemos caluniar ninguém. Meu irmão, seja sincero aqui comigo. Você que supostamente teve sua vida transformada, como que está a sua atitude nessa? Como que está as suas falas? São caluniadoras ou não? Você é alguém manso e amável e também pacífico ou o contrário? Se sua vida foi transformada, os seus relacionamentos têm que ser transformados e isso tem que acontecer na sua vida. Faça um check-up hoje, reflita se realmente você viveu e experimentou a verdadeira transformação. Do verso 3 ao verso 7, nós vamos ver a motivação para que possamos ter boas relações. E o apóstolo Paulo, ele vai apontar para uma dupla semelhança. Ele nos leva a olhar para onde o Senhor nos tirou, de como era a nossa vida antes de Cristo. E aí, mediante o entendimento de onde Ele nos tirou, nós vamos então entender que não foi por causa dos nossos méritos, e sim apesar deles. Nós vamos então entender o que Ele fez na nossa vida. E assim como Ele fez na nossa vida, nós cremos que Ele pode fazer na vida de todas as pessoas. Porque se Ele mudou a vida do Jean, Ele pode mudar a vida sua, ou a vida dos seus amigos, das pessoas que te servam, e até do seu suposto inimigo. Entenda isso. Verso 3 diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivemos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando um ao outro. Aqui é o retrato da velha vida. A natureza pecaminosa, meus irmãos, nos leva ao pecado. E ela se manifesta nas formas que nós vivemos, no estilo de vida que nós enfrentamos e encaramos. E aqui o apóstolo Paulo, ele exemplifica mediante a desobediência, prazeres, maldade, inveja e ódio. Meu irmão, se você teve a sua vida transformada, você não pode ser desobediente. Você não pode ter a sua vida baseada em prazeres, porque existem prazeres que são lícitos, outros que são ilícitos. Você tem que ser baseado pela palavra de Deus. Você não pode ter maldade no seu coração. Você não pode ter inveja e ódio no seu coração. Quem teve a vida transformada não pode ter isso. Por isso, meus irmãos, eu e você temos que entender que essas características é do velho Jean, do velho João, da velha Maria, e não de nós que falamos que fomos transformados. Quem foi transformado não pode ter isso, porque quem tem isso no coração não consegue ter relacionamentos bons, seja com o governante ou seja interpessoais. Alguém que tem ódio, maldade, inveja, desobediência, não vai ter relacionamento bom. Mas nós não temos isso, nós fomos transformados pelo nosso Senhor. Então, porque nós não temos isso mais, nós somos aptos a ter relacionamentos transformados. Essa era a realidade de nós, mas não é mais. Mas quem tem essa realidade, não dá para se esperar nada dessa pessoa. Não dá para esperar ter relacionamento transformado. Mas quem não tem, quem tem uma nova vida em Cristo, aí sim deve esperar. E aí, o apóstolo Paulo explica como o Senhor nos salvou. Verso 4 ao 7 diz assim: mas quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aqui então nós vemos a salvação que nós recebemos. O Senhor, meus irmãos, não nos amou por causa dos nossos atos bons, mas apesar dos nossos atos maus. E o Espírito Santo, segundo o texto sagrado, nos lavou, nos regenerou. Nós somos agora justificados. Nós passamos de inimigos de Deus para filhos amados de Deus. Nós passamos do reino das trevas
para o reino da luz. Existe uma transformação no nosso ser. E se existe essa transformação, os relacionamentos vão ser afetados. Olha o que Jesus fez na minha e na sua vida, segundo o verso 4 ao verso 7. E se você realmente viveu isso, os relacionamentos vão mudar. Mas talvez você não viveu, meu irmão. Talvez você só é um membro de carteirinha. Talvez você é só um frequentador de igreja, um assistidor de culto, mas você não teve a sua vida transformada. Aí seus relacionamentos não vão ser transformados. Mas se você viveu essa realidade, mediante a misericórdia e graça de Deus, mediante o regenerar do Espírito Santo, você pode e deve ter relacionamento transformado. E olha o que o verso 8 diz: fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenham na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis para o homem. Aqui o apóstolo Paulo apresenta a nova vida que nós crentes temos em Cristo Jesus. Depois da salvação recebida pela graça, nós devemos agora manifestar as boas obras. Essa daqui é uma clara evidência da transformação de vida. Por isso, quem teve um encontro real e genuíno com o Senhor, ele deve ter relacionamentos transformados. Algo que eu sempre falo, e é muito pertinente repetir, é que a salvação não é por causa das obras. A salvação é por causa da fé, mediante a graça do Senhor, tá bom? Mas, as obras são a evidência da nossa salvação. Nós não temos obras para ser salvos. Nós temos obras porque já somos salvos. E isso tem tudo a ver com essa palavra de hoje. Nós não vamos ter relacionamentos transformados para ser salvos. Mas nós que somos salvos, vamos ter relacionamentos transformados. Por quê? Nós somos uma nova criatura. Quando um não quer, dois não brigam, meu irmão. O relacionamento que não for transformado na sua vida vai ser por causa da outra pessoa e não por causa de você. No que depender de vós, tende paz com todos. E aí, você, na sua mente carnal e querendo cauterizar sua mente religiosa, você fala: não, eu fiz tudo, pastor. Será? Eu não sei, mas você e Deus sabem. Você vai prestar conta para Deus. E aí eu quero ver se você vai ter realmente essa ousadia de falar: não, eu fiz tudo. Será que você fez tudo? Se você fez tudo, amém. Mas aí que está o X da questão. Quando essa pessoa, e se essa pessoa um dia se arrepender, você vai estar de braços abertos. Porque o seu lado está limpo. O relacionamento tem que ser transformado com as outras pessoas. Se depender de você. Porque tem pessoas que realmente não querem, aí não tem como fazer nada. Mas, meus irmãos, eu e você que temos que entender é que a mansidão, ser pacífico, ser amável, tem que estar no nosso coração. O ódio, a inveja, a vingança não pode estar no nosso coração. É isso que eu e você temos que entender de uma vez por todas. Se temos uma nova vida, temos que manifestar essa novidade de vida. Você tem evidenciado a sua salvação na prática? Você tem que refletir sobre isso, para saber realmente se é um salvo, se você realmente nasceu de novo. Verso 9 diz assim: evite, porém, conversas tolas, genealogias, discussões e contentas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. O apóstolo Paulo aqui, ele vai nos convidar a ter cuidados necessários. Ele nos ensina que conversas sem valor e sem edificação não deveria existir na vida do crente que foi transformado por Deus. Uma vida transformada impactará as nossas conversas. Meus irmãos, o que você tem conversado nas suas rodas? Porque o que eu mais vejo é pessoas supostamente crentes falando cada atrocidade nas rodas, maledicências que já foi condenada, palavras que não deveria nem estar na boca do crente, quanto mais na roda de conversa do crente. Linguagens obscenas, conversas que são
errôneas e pecaminosas. Como assim? Você fala que é crente e fica nessas rodas, e prolifera essas rodas. O apóstolo Paulo, ele faz essa severa advertência para mim e para você, para que possamos refletir como está a nossa conversa, porque uma vida transformada leva a ter conversas transformadas. Se suas conversas não foram transformadas, talvez a sua vida também não foi. Mas Paulo aqui, meus irmãos, entenda algo. Ele não está proibindo toda e qualquer discussão, porque existem muitas discussões que são proveitosas e muito importantes. Ele está proibindo as discussões sem proveitos. E aqui nós conseguimos refletir sobre as pessoas, os grupos do tempo de Paulo. Os filósofos gregos, eles gostavam de qualquer discussão. Eles passavam dias discutindo, era o prazer deles. Os rabinos judeus, eles passavam o seu tempo construindo genealogias imaginárias e intermináveis sobre os personagens bíblicos. Os escribas, eles ficavam horas discutindo quais regras deveriam ter no sábado judaico, o que era e o que não era impuro. E há grupos então, meus irmãos, que infelizmente discute por discutir. Ele tem prazer na discussão. E meus irmãos, eu e você temos que refletir sobre isso, porque existem discussões teológicas que são pertinentes, mas existem muitas discussões teológicas que são desnecessárias. Em muitos momentos, nós temos discussões que simplesmente nunca acabam. Mas é muito mais fácil, né? Seja sincero, discutir teologia do que você lavar uma louça da sua casa, marido. É muito mais fácil você discutir teologia do que você ser uma boa mulher de casa. É muito mais fácil você discutir teologia do que você ser um homem honesto no trabalho e ser proativo e ser o melhor funcionário da sua empresa. É muito mais fácil discutir. Meus irmãos, não há nenhum proveito no fato de sentar e proferir discussões desnecessárias e que não são produtivas, seja nas questões religiosas, teológicas, ou seja nas questões do dia a dia. Não agrega em nada. Meus irmãos, será que você tem perdido o seu tempo, o seu precioso tempo, com discussões bobas, ao invés de, a partir das conversas, você cultivar bons relacionamentos? Ao invés de você estar brigando com discussões bobas, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, você deveria estar cultivando bons relacionamentos. Quem não teve a vida transformada, ama ser o dono da razão, ama discutir por discutir coisas desnecessárias. Mas quem teve a vida transformada é humilde, deixa falar. Talvez até entende que o outro está errado, mas se é algo desnecessário, ele não fala. E repito, aqui eu não estou falando de qualquer discussão, porque tem discussão que é muito pertinente, sim, é muito válida, tem que haver os debates, mas eu estou falando de coisas desnecessárias, coisas que não têm proveitos. Uma vida transformada vai transformar as nossas conversas. Como está a sua e a minha conversa? Nós temos que refletir sobre isso. Mas olha o que o apóstolo Paulo também fala no verso 10 e verso 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. O apóstolo Paulo aqui, ele traz a seriedade e a severidade da disciplina. O apóstolo Paulo, ele convida Tito a disciplinar aqueles que causam divisão na igreja do Senhor. E ele deveria exortar uma vez, exortar a segunda vez, e se ele não se arrependesse, ele deveria ser rejeitado. O apóstolo Paulo, ele está seguindo os conselhos que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 18. Eu tenho uma pregação sobre esse trecho bíblico, se você quiser, é só procurar. Disciplina, um ato de amor. Onde o Senhor Jesus nos ensina
que na disciplina cristã nós temos que exortar a pessoa, somente nós. Depois nós temos que exortar a pessoa com algumas testemunhas. Depois nós temos que exortar a pessoa mediante toda a igreja. E se ela não se arrepender, ela deve ser excluída, ela deve ser rejeitada. É isso que é a palavra do Senhor. Você concordando ou não, não importa. A minha e a sua opinião não importa não, tá bom? O que importa é a Bíblia. A Bíblia fala para a gente tomar essa atitude. É claro que esses passos da disciplina é para quem não se arrepende. Não é para quem errou e vai ser excluído. Não, é para quem não se arrepende. É para quem acha certo o errado. Para as pessoas que acham bonito fazer as coisas feias. É para essas que a disciplina severa deve acontecer. Para não contaminar todo o rebanho. E aqui nós temos um ponto de uma vida que não foi transformada. Porque alguém que causa divisões e não se arrepende quando é mostrado o seu erro, não teve a sua vida transformada. E ele não tendo a sua vida transformada, mas ele vive como se alguém teve, ele tem PR no nome, então ele deve ser excluído para não contaminar os outros e para talvez acordar para a vida. Porque em muitos momentos nós estamos na igreja, mas somos ímpios. Estamos na igreja, mas somos falsos crentes, falsos pastores. E talvez esse baque da disciplina eclesiástica pode nos trazer à tona que realmente estamos perdidos e estamos indo para o inferno. E aí essa atitude pode nos levar à verdadeira salvação que a gente nunca tinha experimentado. Por isso, meus irmãos, a disciplina é um ato de amor. É uma bênção para os disciplinados. E todos aqueles que conseguir viver bem, entender bem, canalizar bem a disciplina, eles vão ser abençoados. Mas é isso, meus irmãos. Igreja não é bagunça, não. Existem regras bíblicas. Eu sei que hoje, pode tudo de qualquer maneira, então não existe mais isso, Mas a Bíblia nos convida a disciplinar. Mateus capítulo 18 eu já falei. Aqui o apóstolo Paulo com Tito, João e vários textos bíblicos fala da disciplina eclesiástica. Eu e você, nós temos que continuar exercendo, porque é isso que o nosso Deus nos ensina. Alguém que teve uma vida transformada terá relacionamentos transformados. E ele então não vai causar divisões, e ele não vai permanecer no seu pecado, não se arrependendo deles. Quando Paulo ele traz essa realidade, e esse conceito aqui do verso 10 e 11, é onde surgiu a palavra heresia, que não tinha uma conotação tão séria como tem hoje, de alguém propagar falsas doutrinas, ser um herege, ser um falso, uma seita. E aqui que cria, ou melhor, que dá força para esse termo. E é isso então, meus irmãos. Quem teve a sua vida transformada vai ter relacionamentos transformados nas relações, nas disciplinas, vai se arrepender. Não é sobre não errar, nós erramos, meus irmãos, eu erro. É sobre se arrepender do seu erro. É totalmente diferente. A disciplina severa é para quem não se arrepende e fica até o final no seu erro. E o último trecho, onde Paulo faz saudações finais, do 12 ao 15, está escrito assim: quando eu enviar Artemas ou Tinico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Ninópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Cenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada os falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações àqueles que amam na fé, a graça seja com todos vocês. Então, para finalizar essa rica carta, pequena, mas rica, o apóstolo Paulo ele faz saudações finais. Como sempre, em todas as suas cartas, Paulo escreve mais da metade do Novo Testamento, ele traz essa realidade. Ele finaliza com saudações, com bênçãos e também com mensagens pessoais. A vida transformada que esse homem de Deus, que esse pastor, que esse apóstolo Paulo tem, desembocou em relacionamentos transformados na vida deles. E o relacionamento transformado do apóstolo Paulo faz ele honrar as pessoas, faz ele nomear as pessoas, faz ele se
preocupar com as pessoas. É isso, meus irmãos. Se nós temos a nossa vida transformada, nós vamos nos preocupar. A rivalidade não vai existir em nós. Infelizmente, nós vivemos isso em muitos momentos como igreja, mas isso é completamente errado, completamente antibíblico. Nós não podemos ter divisões, nós não podemos ter rivalidades. Nós temos que amar o Senhor, servir ao Senhor e amar o nosso próximo. Não podemos entender, ou melhor, viver essa realidade. E aí esses personagens aqui com o apóstolo Paulo, alguns a gente tem informação e outros não, tá bom? Nós não sabemos nada a respeito de Artemas. O Tíquico, ele era um dos principais mensageiros do apóstolo Paulo, ele que enviou a carta aos Colossenses e também a carta aos Efésios. O Apolo, ele era um mestre da igreja, alguém muito conhecido, e também não sabemos nada de Cenas. Meus irmãos, mediante tudo que Paulo falou aqui e essas preocupações, ele dá o último conselho no verso 14, para que eles aprendam a dedicar as práticas de boas obras, supra a necessidade diária e não seja improdutivo. Então o último conselho de Paulo é para os cristãos trabalhar. Meu irmão, o cristianismo não faz a manutenção de preguiçosos, não. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, nós já estudamos aqui, ele fala que quem não quer trabalhar, não coma. Não coma. É isso. E aí, então, o convite é para que os cristãos possam trabalhar, para que eles possam ser independentes e capacitados para quê? Para enriquecer por enriquecer? Não, para ajudar as pessoas em necessidade. É esse o seu chamado como cristão. Olha como as coisas são. A vida transformada, que eu estou falando aqui todo momento, e que quem nasceu de novo tem, vai desembocar em relacionamentos transformados, que é o tema dessa mensagem. E um desses relacionamentos transformados é na generosidade. Antes de Cristo, nós éramos avarentos. Nós queríamos ter o nosso primeiro milhão. Nós queríamos andar de Mercedes-Benz, ter mansão, ter isso, ter aquilo. Mas agora que a nossa vida foi transformada, não é sobre ter, meus irmãos, é sobre ser. Não é sobre acumular, é sobre doar. Não é sobre ter o nosso bolso cheio, a nossa conta bancária gorda, mas é sobre ajudar as pessoas em suas necessidades. Uma vida transformada vai produzir relacionamentos transformados, e mediante esses relacionamentos nós vamos ser generosos. Se você não é generoso, alguma coisa está errada. Quem tem a vida transformada deve ser generoso. Você não só trabalha para pagar suas contas, você trabalha para ajudar as pessoas e para abençoar as pessoas. Relacionamentos transformados, mediante uma vida transformada, vai desembocar em generosidade. Meu irmão, o trabalhador cristão, ele tem esse dilema, esse princípio, melhor dizendo. Ele não trabalha somente para obter para si, mas ele trabalha para estar apto para doar. Como está a sua vida nessa relação, nessa situação? Como está o seu relacionamento com a generosidade, com as pessoas? Você ajuda ou você não ajuda? Você é um mão de vaca ou você é alguém generoso? Você é um avarento? Você e eu, nós temos que refletir sobre essas realidades. E para a gente finalizar esse estudo, algumas aplicações. A primeira delas, você deve, ou melhor, você que teve a sua vida transformada, a sua relação com as autoridades deve ser transformada. Se você teve sua vida transformada, as relações com os políticos têm que ser transformadas. Você tem que orar por eles e não falar mal deles. Você tem que honrar eles e não ser um maledicente. Você tem que submeter às autoridades. É isso que a Bíblia nos manda. Segundo, se você teve a sua vida transformada, a sua relação com as pessoas serão transformadas. Eu conheço você, se você realmente é crente, não é se você roda, se você fala em língua, se você pula aqui no culto, não. É fácil fazer isso aqui, tá bom? É o que você faz na sua casa. Eu quero saber o marido e a esposa que você é, o filho que você é, o patrão ou o funcionário que você é. É isso que vai evidenciar a sua transformação de vida. Não é espetáculo em culto público, não.
Se você teve sua vida transformada, você deve ter relações interpessoais transformadas. Terceira aplicação: se você teve a sua vida transformada, as suas conversas não serão a mesma. Você não vai ter mais conversas improdutivas, conversas pecaminosas, não só conversas santas, conversas agradáveis, conversas produtivas. É isso que uma vida transformada produz. E quarta e última aplicação, uma pergunta para você e para mim: será que você teve a sua vida transformada? Você já pensou nisso? Você já parou para refletir nisso? Talvez o sermão te trouxe essa pergunta. Qual que é a resposta, pastor? A resposta está para os seus relacionamentos. Essa resposta não é com a boca que você responde, e sim você evidencia nos relacionamentos que você tem. Será que eu tenho ou não uma vida transformada, pastor? Os seus relacionamentos vão responder essa pergunta. Meus irmãos, eu espero que você tenha refletido, aprendido, entendido sobre vida transformada, relacionamentos transformados, e que você nunca mais possa ser o mesmo, no nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos, Senhor, para o Senhor aplicar em nossos corações. Nós precisamos ter a vida transformada, nós que ainda talvez não tivemos, mas principalmente a partir da vida transformada, nós temos que ter relacionamentos transformados. Por isso nos ajude nisso, e que nunca possamos achar normal ter relacionamentos conturbados, e sim possamos transformar eles dia após dia. Meu irmão, sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.